Existe um senso comum entre as pessoas de que existia um problema, ele era intransponível, e daí todo mundo cruzou os braços, falou ferrou, e daí uma pessoa disse: eu sou o único que consegue resolver esse problema, estralou os dedos e o problema foi resolvido. O problema é que essa noção está errada. E é até bem compreensível de onde vem esse tipo de pensamento, porque quando se estuda os grandes nomes que apareceram na história, se percebe uma repetição de alguns deles. E isso acaba te levando a pensar que eles eram as únicas pessoas que estavam tentando resolver o problema. E que se não fosse por eles, a gente ainda estaria naquele problema e não teria saído dele. E esse tipo de pensamento é causado pela armadilha de apenas o primeiro lugar estava competindo. É aquele momento em que você olha para o pódio e você acaba observando só os 3 primeiros lugares e esquece que tinha uma outra galera competindo. Sendo que todas essas pessoas aqui que tentaram resolver o problema também tentaram estar nessa posição, mas apenas algumas pessoas conseguiram. E tudo bem você pensar isso, não significa que você seja burro. Acontece, eu já pensei isso, todo mundo pensou isso. Quem ainda vai vir vai acabar caindo nessa armadilha, acontece, é normal. O que aconteceu, na verdade, na história das matérias, foi que existia um monte de pessoas tentando resolver pequenos problemas e, em algum momento, uma delas descobriu uma resposta tão legal que as outras pessoas olharam para a resposta dela e disseram: eu gostei da tua resposta e eu vou usar a sua. E daí existia uma resposta principal, ao invés de todo mundo criar sua própria resposta. Um exemplo claríssimo disso é, por exemplo, os algarismos romanos. Eu tenho certeza que quando você estudou algarismos romanos, alguém na tua sala disse: isso aqui é completamente inútil, por que a gente está aprendendo isso? E essa pessoa estava certa, porque isso aqui é incrivelmente complicado de operar. Não é à toa que a gente usa uma coisa chamada algarismos árabes, que são muito mais fáceis de operar. É importante lembrar também que não é como se só os romanos e os árabes estivessem tentando criar números. Um monte de civilizações estavam tentando criar números e, em algum momento, por algum motivo, elas adotaram o sistema árabe. A lição mais importante que a gente pode tirar desse exemplo e de como esse senso comum está errado é que, na verdade, não é uma pessoa que vai conseguir salvar o mundo inteiro e todo mundo depende dela. Na verdade, é um monte de pessoas tentando resolver algum problema pequeno, de alguma forma, e alguma dessas pessoas vai ter uma ideia super legal em que todo mundo vai olhar e falar: gostei, eu vou usar a tua ideia. E isso foi possível porque um monte de pessoas estavam tentando resolver algum problema. Não é como se existisse um problema e todo mundo cruzasse os braços e falasse: ninguém vai resolver isso aqui porque a gente tem que esperar tal pessoa nascer para que ela resolva esse problema. E o que motivou essas pessoas a investir tempo para resolver o problema é que elas olharam para alguma coisa e falaram: isso aqui me irrita muito, eu preciso resolver. Daí ela pegou o tempo dela e investiu e disse: quem quiser ajudar me ajuda, mas quem não quiser me ajudar não me atrapalha. E alguma dessas pessoas que teve esse tipo de pensamento achou uma resposta que a gente ainda usa hoje, de tão boa que ela é. Outra coisa que é importante lembrar também é que se você deixar o like e se inscrever no canal, você ajuda ele. Clica no sininho para receber notificação e voltando pro vídeo. Outra coisa é aquela ideia de que alguém vai te ensinar algum tipo de conhecimento e ele não pode ser melhorado, e se você tiver alguma ideia sobre ele, vai estar errada. Não. Um ótimo exemplo de como isso está errado são as matrizes, que foram criadas em várias partes do mundo, pelos babilônicos, pelos egípcios, mas principalmente pelos chineses, e cada um deles tinha uma maneira diferente de representar. Ao longo do tempo, alguém iria adicionando uma ideia nova, a ideia de determinante, ou algumas outras regras. Então não é como se existisse um conhecimento que ele já é perfeito e ninguém pode aperfeiçoar ele. Não. Tem várias coisas que ele ainda pode ser aperfeiçoado, e quem pode notar essa ideia de aperfeiçoamento pode ser muito bem você. Então é sempre bom ter ideias sobre conhecimentos que já existem, tentar se tornar mais eficiente para resolver algum problema. Espero que vocês tenham entendido qual é a proposta do vídeo.
que é justamente incentivar vocês a buscar respostas, a procurar alternativas, e é justamente esse o intuito do canal, ajudar vocês a entender as coisas e mostrar algumas respostas que eu uso e talvez seja útil para vocês. Também espero que ao longo do tempo vocês mostrem as respostas que vocês desenvolveram, porque é assim que a gente evolui, é assim que a gente vai melhorando cada vez mais. Desejo um ótimo estudo para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.